Bom dia, paz do Senhor, queridos. Mais uma vez quero pedir desculpa pelo atraso. Tivemos alguns problemas técnicos e por isso demorou um pouquinho para entrarmos. Tivemos problemas com o som, com a imagem, enfim. Mas você está aqui conosco nesta manhã, adorando e celebrando ao Senhor. E eu queria que você, se você puder aí, na sua casa, abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. E eu quero nesta manhã, antes de darmos início à palavra, entrar na palavra, eu quero orar ao Senhor junto com você, mas quero ler alguns versículos, apenas 2 versículos de João, capítulo 14, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 13 e de número 14. Diz assim o texto: E eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Então, em base a essa promessa do Senhor Jesus para as nossas vidas, eu quero te convidar, você nesta manhã aí, no lugar onde você está, que você, da maneira que você quiser, se você quiser curvar sua cabeça, se você quiser andar, enfim, ajoelhar, orarmos pela nossa nação, orarmos pelo nosso estado, orarmos pelas pessoas que estão enlutadas, pelas pessoas que estão em sofrimento, que estão enfermas, que tem pessoas, sua família enfermas. Nós queremos orar neste momento. A igreja do Senhor Jesus, ela quer orar e clamar e se posicionar como uma guerreira e que está lutando para que esta enfermidade recue e que essa enfermidade abandone e largue a nossa nação, o nosso povo. Eu quero te convidar então, você a orar comigo nesta manhã, a clamarmos pela nossa nação. Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas e todos os irmãos que em todos os lugares do mundo neste dia estão adorando o Teu nome, estão diante do Teu altar, clamando, Senhor Deus. Nós nos unimos a eles, Senhor Deus, agora, para clamar, Senhor Deus, pela nossa nação, para clamar pelo Brasil, ó Deus, que tem enfrentado, Senhor Deus, esses dias tão difíceis, ó Deus, aonde as restrições têm sido mais rígidas, aonde, Senhor Deus, muitas pessoas, Senhor Deus, têm sido afetadas, Senhor Deus, economicamente, emocionalmente, espiritualmente, Senhor amado, e nós colocamos diante do Senhor todas essas vidas, Senhor. Nós colocamos agora, clamando que o Senhor derrame sobre essas vidas a sua bênção, cura, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, aqueles que estão enlutados, Senhor Deus, que estão entristecidos, Senhor Deus, por causa, Senhor Deus, desta enfermidade ou qualquer outra enfermidade que tenha assolado a sua casa, sua família, Senhor Deus, seus negócios. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite poderosamente agora, revertendo este quadro, Senhor Deus, revertendo essa situação a qual a nossa nação está vivendo, Senhor. Nós declaramos agora cura, Senhor Deus, nós enviamos a cura agora, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão nos hospitais, Senhor Deus, no leito de UTI, Senhor Deus, em qualquer leito, Senhor Deus, no hospital, com essa enfermidade ou qualquer outra enfermidade. Nós oramos, ó Deus, e clamamos, ó Deus, que o Senhor envie a cura agora sobre essas vidas. Pai, nós clamamos que o Senhor dê sabedoria aos nossos líderes, ó Senhor Deus, para que eles possam governar esta nação, Senhor Deus, com sabedoria, que eles possam tomar as estratégias certas, que o Teu propósito, Senhor, venha se cumprir, Senhor Deus, na vida dos Teus servos,
servos, Senhor Deus, na vida desta nação. Abençoa o nosso estado, Senhor amado. Abençoa o estado de São Paulo. Cura, lava com teu sangue, Senhor Deus, purifica. Senhor Deus, não permita mais que essa enfermidade cresça no nosso estado, na nossa nação. Nós clamamos agora, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, o Senhor possa fazer um milagre em nossas vidas, um milagre, Senhor Deus, no meio do povo. Aqueles que estão angustiados, desesperados, Senhor Deus, ansiosos, possam descansar no Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo, Senhor amado. Por isso, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, venha com poder, Senhor Deus, nesta manhã. Derrama a Tua bênção, Senhor Deus, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja no Brasil, Senhor Deus, que ela faça a diferença, que ela seja uma igreja de oração, que vai clamar, Senhor Deus, até que venha o mover dos céus, até que o céu se abra poderosamente sobre a nossa nação, trazendo os grandes sinais, grandes prodígios e grandes maravilhas, Senhor amado. Nós clamamos agora, Senhor Deus, que o Senhor se faça presente, Senhor Deus, em todas as casas que estão nos ouvindo neste momento, que estão nos vendo neste momento, Senhor Deus, que as casas ao redor, Senhor Deus, os lugares ao redor, aonde estiverem o teu povo ouvindo esta mensagem, esse momento, sejam alcançados poderosamente pela tua presença, Senhor amado, e eles possam crescer, Senhor Deus, na sua presença, eles possam ser cheios, homens e mulheres, cheios da tua presença, é o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Joel, no primeiro capítulo do livro de Joel. E nós vamos ler o capítulo de número 1 do livro de Joel. Amém? Chegaram aí em Joel, no capítulo de número 1. O nome do profeta Joel, Joel significa o Senhor é Deus. Amém? É esse Deus a qual nós estamos clamando nesta manhã. É esse Deus a qual nós invocamos nesta manhã. A nossa oração é invocando, nós estamos invocando aquele que realmente é Deus, aquele que pode mudar todas as situações. E Joel, ele é usado pelo Senhor de forma poderosa, porque ele tem, quando ele escreve o seu livro, ele tem uma preocupação, ele tem a preocupação da situação que o povo está vivendo, tanto economicamente quanto a sua relação com Deus. E Joel, ele é usado pelo Senhor para trazer uma palavra do Senhor diante dessa situação. E Joel, então, ele faz uma viagem a Israel e vai ver como é que está a sua nação, como é que está o seu país. Nós temos a facilidade hoje de saber o que está acontecendo em todos os estados, em todo o território nacional, através da TV, através da mídia, da internet, enfim. Mas Joel, ele tem que fazer uma viagem a Israel, conhecendo, verificando como é que está o estado desta nação. E esse, por onde ele passou, esse itinerário, ele relata a situação de Israel aí no primeiro capítulo, a qual eu quero ler com você. No verso de número 2, Joel diz assim: ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem bêbados e chorem. Lamente-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão. Suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Plantei como uma virgem em vestes de luto, que lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca.
O trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham vestes de luto aos sacerdotes e pranteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como a destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas, o depósito de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Até aí. Esse é o cenário ao qual o profeta Joel, em sua viagem em Israel, ele encontra na sua nação. Talvez este é o cenário que muitos de nós estamos vendo nos dias de hoje. Nós estamos vendo um país ou vários países sendo arrasados, sendo destruídos por um inimigo comum. A situação econômica não está boa. A situação emocional do povo não está boa, a situação social não está boa da nação. A palavra que melhor define a situação, tanto desse momento de Israel, como dos dias que nós estamos vivendo, é de precariedade, é de escassez, é de uma instabilidade econômica, psicológica, uma debilidade física e moral. É o cenário que nós estamos vendo nos dias de hoje, que nós estamos participando nos dias de hoje. A nação de Israel, ela foi submetida a leis estrangeiras, ela foi submetida a um rei, um imperador, que nada tem a ver com o reino de Deus, nada tem a ver com o propósito de Deus para Israel, para o seu povo. Assim como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Muitas coisas que nós estamos vivendo, nada tem a ver com um propósito, com um plano que Deus estabeleceu para o seu povo. Por isso, o profeta Israel começa dizendo ali, né, no versículo de número 2, ele diz: ouçam isto, ó anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim dos seus dias, ou dos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e a eles os seus netos, e os seus netos a geração seguinte. O que o profeta está dizendo ao povo de Israel é: contem aos seus filhos. Vocês que já conheceram do Senhor, que já experimentaram dos milagres do Senhor, da provisão do Senhor. Vocês que já tiveram experiências com um Deus que cura, contem aos seus filhos, contem aos seus netos. É o que o Senhor está falando conosco nesta manhã. Nós que somos o povo de Deus, que fomos chamados para trazer a luz aonde há trevas, para trazer a palavra de esperança aonde não há esperança, para trazer a palavra de amor aonde está faltando amor, o amor de Deus. O Senhor está usando o profeta Joel nesta manhã para dizer: olha, vocês que ouviram, ou seja, vocês anciãos, vocês que têm mais experiência, contam seus netos, contem aos seus filhos as experiências que vocês tiveram com Deus, os milagres que o Senhor fez.
A provisão que o Senhor fez naquele momento mais difícil das nossas vidas, de maneira miraculosa o Senhor nos livrou, de que maneira milagrosa o Senhor nos tirou do Egito, que o Senhor nos levou à terra prometida, que o Senhor nos fez conquistar territórios, avançar. Contem aos seus filhos. É isso que o Senhor está chamando às nossas vidas, que nós possamos trazer à memória aquilo que o Senhor fez para nós, aquilo como o Senhor agiu poderosamente em nossas vidas, que nós temos que tirar os olhos do anúncio do mal, do anúncio da morte, do anúncio da enfermidade e colocar os nossos olhos, a nossa mente naquilo que o nosso Deus, aquilo que o nosso Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor quer por nós, as suas promessas, a sua palavra de livramento, a sua palavra de cuidado, de amor, aqueles que o seguem, aqueles que o servem, aqueles que obedecem a sua palavra. O profeta Joel está dizendo: tragam à memória, anciãos, tragam à memória vocês que tiveram essa experiência. Comentem isso, transmitam isso àqueles que ainda não tiveram. E esse é o tempo que Deus está esperando que nós, como a sua igreja, que nós, como o seu povo, possamos transmitir àqueles que estão em angústia, aqueles que estão ansiosos, aqueles que foram alcançados pela enfermidade, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão preocupados com a sua vida econômica. Que esse é tempo de nós, como povo do Senhor, darmos testemunha de que Deus é um Deus que cura, que é um Deus que sara, que é um Deus que liberta, que é um Deus que cuida, que é um Deus que traz a provisão. Nós estamos falando de um Pentecoste restaurado, né, de um Pentecoste. Esse é o momento. Joel está trazendo uma palavra. Ele, no primeiro capítulo, ele relata como está o povo, e no segundo capítulo ele vem trazer a promessa de um grande mover do Senhor, de uma presença da plenitude do Espírito Santo de Deus diante do povo, e um avivamento e um Pentecoste. O derramar do Pentecoste começa quando nós trazemos à memória aquilo que Deus fez à nossa vida, trazer a lembrança de quem é o nosso Deus, o Deus que nós estamos servindo. Eu quero te levar nesse momento a uma reflexão. Quantas vezes Deus entrou de forma poderosa na sua vida? Quantos milagres você experimentou do Senhor? E se você que está me ouvindo nesta manhã, e você que está me vendo nesta manhã, ainda não teve essa experiência com o Senhor quer agir na sua vida nesta manhã desta maneira. O Senhor quer trazer milagres de salvação, de cura, de provisão na sua vida. Eu sei que aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que os nossos olhos estão contemplando, seja esse cenário a qual Joel está trazendo aqui no primeiro capítulo. Talvez você diga: pastor, assim está a minha vida, tudo seco, tudo destruído, mas o Senhor nesta manhã está te levando a lembrar de como Deus cuidou de você, de como Deus agiu poderosamente na sua vida. Não é tempo de desanimar, não é tempo de abandonar o Senhor, de deixar de estar na presença do Senhor, de deixar de orar e de clamar e de jejuar, até que venha a provisão poderosa do Senhor, até que Deus responda o nosso clamor, até que Deus intervenha na nossa nação. A crise que Joel está relatando, a crise que Israel está vivendo aqui psicologicamente, de um povo abatido, de um povo subjugado, e é isso que o inimigo quer fazer conosco, subjugar o povo de Deus. Levar o povo de Deus a esquecer de quem é o seu Deus, de quem que está cuidando da sua vida. Quer trazer terror, quer trazer o medo. Mas quando nós trazemos a memória a quem estamos servindo, a quem estamos cultuando e a quem nós estamos buscando, lá no livro de Atos, a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é isso que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Talvez a minha vida, talvez a nossa nação, a minha cidade esteja como está relatado aqui no primeiro capítulo de Joel, mas nós temos que trazer a lembrança quem é o nosso Deus. Ele pode fazer a mudança nessa cidade, Ele pode fazer a mudança nessa nação, mudar essa situação. Ele pode fazer a mudança, transformar a sua vida nesta manhã. Mas para isso nós temos que nos voltar ao Senhor. Nós temos que se achegar ao Senhor. Nós temos que nos aproximarmos de Deus, se esconder debaixo das suas asas, buscar o refrigério do Senhor, buscar a presença poderosa do Senhor.
A crise, ela vai ser superada como quando nós, que temos experiência com Deus, que nós experimentamos poderosamente dos milagres do Senhor, da provisão poderosa do Senhor, da salvação do Senhor, quando nós começarmos a transmitir, aqueles que ainda não tiveram, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão entristecidos, olha, Deus está cuidando, Deus ainda tem o controle de todas as coisas, a sua vida está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. É isso que nós temos que falar. É isso, quando nós colocarmos a nossa vida, a nossa experiência com Deus, as formas milagrosas que Deus agiu em nossas vidas, a transformação que Deus fez em nossas vidas no passado, quando nós colocarmos tudo isso em serviço da comunidade, em serviço da nossa nação, do nosso povo, daqueles que estão em sofrimento, daqueles que estão em dor. Por isso, nesta manhã, o Senhor está te chamando, traz à memória agora o milagre que o Senhor fez na sua vida, a provisão que o Senhor trouxe à sua vida, a cura. Quantas vezes o Senhor te curou, quantas vezes o Senhor protegeu a sua casa, a sua família, não permitindo que o inimigo se aproximasse. É tempo de nós falarmos e testemunharmos desse Deus Todo-Poderoso. Não é tempo de ficarmos acovardados, escondidos. É tempo de falarmos poderosamente de quem é o nosso Deus e como Ele pode guardar as nossas casas. Nós podemos testemunhar como Ele livrou Israel lá do Egito das pragas, como Ele livrou Israel lá da morte dos primogênitos. É tempo de nós clamarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor e falarmos ao Senhor. E de falarmos às pessoas quem é o nosso Deus. Ao Deus que nós estamos invocando, o Deus que nós estamos servindo. É tempo de deixarmos para trás toda a religiosidade. E é isso que o profeta Joel está dizendo à nação. Ouçam isso, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Quantas vezes o Senhor curou pessoas na igreja de câncer, curou pessoas na igreja da AIDS, curou pessoas que já estavam com palavras de sentença de morte, e o Senhor trouxe a vida novamente. É esse Deus que o Senhor quer que você lembre hoje, é esse Deus que o Senhor quer que você lembre todos os dias da sua casa, mesmo nesse momento onde tudo está fechado, onde as palavras são de morte, onde as palavras são de derrota, onde as palavras são de trevas. O Senhor quer que você traga isso à sua memória. O Deus que você está servindo é um Deus vivo, é um Deus todo-poderoso. Joel está preocupado com a nação, uma nação que está longe do seu Deus, uma nação que está sendo devastada, que foi devastada pelo pecado, que foi devastado, foi subjugado porque o povo esteve longe do Senhor. Por isso, querido, se nós queremos um Pentecoste, se nós queremos uma grande presença do Senhor, é tempo de trazermos à memória ao Deus que nós servimos. É tempo de trazermos à memória como Deus nos usava quando nós nos chegamos ao Senhor. Como dávamos testemunho de Deus Todo-Poderoso, como evangelizávamos, como falávamos de Deus, falávamos da palavra do amor de Deus, da salvação do Senhor em todo o tempo. É tempo disso, esse é o momento propício de falarmos da provisão do Senhor, de falarmos do cuidado de Deus, da salvação do Senhor. Uma transformação implica num profundo relacionamento com o Senhor. Uma transformação de coração começa, e ele é essencial para que venha o Pentecostes, ou seja, para que venha a plenitude do Espírito Santo de Deus. A transformação de um coração. A nossa nação pecou contra o Senhor, e é tempo de nós, como igreja do Senhor, nos colocarmos na brecha, orarmos pela nossa nação, confessarmos o pecado. Confessarmos o pecado da nossa nação, confessarmos os nossos pecados. Vá comigo aí no capítulo de número 2 do livro de Joel, enquanto você chega aí no capítulo de número 2. Eu tomo uma água, no verso de número 12 e 13. O profeta diz assim, vamos ler o 13,
somente. Põem as vestes de luto aos sacerdotes e pranteiem, chorem alto vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo de Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. É tempo de clamarmos por uma nação com um coração transformado, com um coração convertido ao Senhor. É tempo de orarmos por uma nação que abandona o pecado, que abandona o erro, que se converta o seu coração ao Senhor, que se converta as suas práticas e os seus hábitos a Deus. É isso que o Senhor está falando conosco. Se nós queremos uma plenitude da presença do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus em nosso meio, no meio da nossa nação, é tempo de nós clamarmos por uma nação que converta o seu coração, que abandone o pecado, que abandone o erro, que abandone a idolatria do dinheiro, que abandone a idolatria do trabalho, que abandone a idolatria de tantas outras coisas que têm tomado o lugar do Senhor à sua vida. É tempo de termos um povo que tem um coração convertido ao Senhor. Que busque ao Senhor poderosamente. Que não vai descansar, que o seu joelho vai ficar marcado até que o Senhor intervenha, até que o Senhor responda a sua oração. Há uma crise, ela é superada com profundidade, com intensidade de todos aqueles que estão dispostos a transformar essa situação. E a pergunta do Senhor ao povo do Senhor é: estamos dispostos a transformar, a superar, a sairmos desse momento de crise? Estamos dispostos a fazer a diferença nesse tempo de trevas? Se estamos dispostos, vai exigir de nós sacrifícios, vai exigir de nós empenho, de oração, de clamor, de busca do Senhor. De buscarmos ao Senhor, de clamarmos, de guerrearmos contra o pecado, contra o erro, contra o abandono da presença do Senhor, da palavra do Senhor, de uma vida santa, de uma vida em santidade. E é isso que o profeta Joel está falando aí, no capítulo de número 1, no verso de número 13. Uma crise, ela é superada à medida que eu esteja bem emocionalmente, que eu esteja bem com uma inteligência emocional, usando de inteligência, de sabedoria. E a palavra do Senhor diz: se lhe falta sabedoria, peça ao Senhor. E é tempo da igreja buscar sabedoria do Senhor. Se está nos faltando fé, é tempo de buscarmos fé do Senhor. Porque é assim que a palavra nos ensina. Se lhe falta fé, peça a Deus que lhe dê fé. Se falta fé para orar, se falta fé para jejuar, para buscar ao Senhor, de apresentar essas situações, essas circunstâncias, é tempo da igreja pedir fé ao Senhor. Pedir que o Senhor nos encha com tamanha fé, acreditando, confiando que Deus está agindo em nossas vidas. Nós queremos um grande mover do Senhor em nosso meio. Nós temos que trazer na memória aquilo que o nosso Deus faz, aquilo a quem é o nosso Deus, o que Ele é capaz de fazer, suas promessas que ainda há de se cumprir. O seu cuidado, o seu amor, o seu zelo. Também necessário uma transformação de coração, uma conversão de um coração verdadeiro, de um coração realmente desejoso do Senhor, que deseja ao Senhor. Somente assim poderemos viver um Pentecoste, ou seja, uma presença uma presença poderosa do Senhor. Joel também diz no primeiro capítulo aí do dia do Senhor, ele se refere a um castigo àqueles a qual não se voltaram ao Senhor. Mas para aqueles que se voltaram ao Senhor, é motivo de esperança, é motivo de alívio, é motivo de confiança. Assume o dia do Senhor, assume essa
conotação de esperança, de felicidade, que nós vamos conhecer, que nós vamos nos achegar ao Senhor, que nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. Para o ímpio, para aqueles que estão longe do Senhor, é um dia terrível, mas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que esperam no Senhor, é um dia de alegria. E nós estamos vivendo um tempo onde que a igreja não mais espera este dia, a igreja nem mais acredita neste dia, a igreja nem mais quer saber deste dia. A nossa oração, a nossa busca é somente por coisas desse tempo, para coisas passageiras, para coisas desse momento. Nós perdemos o nosso desejo das coisas que virão, das coisas do Senhor, das coisas eternal, daquilo que realmente Deus nos prometeu, daquilo que é importante para nós, daquilo que o Senhor tem para o seu povo. Nós queremos a presença do Senhor, nós queremos um grande mover do Senhor em nossos dias. Para quê? Para resolver os problemas atuais? Ou porque realmente o que nos interessa é estar com o Senhor? É estar na presença, é saber que um dia nós estaremos diante do nosso Deus, diante do nosso Pai, daquele que nos amou primeiro, e não haverá mais choro, nem ranger de dentes, não haverá mais pranto. Bons tempos onde a igreja se agarrava a essas promessas, onde o que era importante para a igreja era estar na presença do Senhor para a eternidade. A igreja, ela tem buscado as coisas passageiras, as coisas temporais, e tem deixado de lado as coisas eternais, aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Tempo de acreditarmos que a solução da calamidade que nós estamos vivendo, a resposta só pode vir do Senhor, daquele que tem o controle de todas as coisas. Há uma solução para aquilo que nós estamos vivendo como nação, há uma solução para aquilo que nós estamos vivendo como indivíduo. É o Senhor, é a resposta. Joel significa, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus na sua vida, querido. O Senhor é Deus para esta nação. E quantas vezes nós clamamos, nós entregamos essa nação ao Senhor, então essa nação pertence a Deus. É do Senhor Jesus Cristo, e por isso esse mal tem que abandonar a nossa nação. Essa calamidade que tem afligido o nosso povo, a nossa economia tem que sair quando nós nos posicionarmos, quando atrairmos a glória e a presença de Deus para a nossa nação. A crise não tem a última palavra. O Senado, o parlamento não tem a última palavra. A política econômica mundial não tem a última palavra. A OMS não tem a última palavra. A última palavra pertence ao Senhor. O Senhor é que tem a última palavra. E para Ele não tem talvez, não tem quem sabe. Para o Senhor, a sua palavra é vida. A sua palavra veio para nos trazer vida e abundância. E é esse Deus que nós queremos invocar nesse dia. É esse Deus que nós estamos invocando nesse tempo. Um Deus que muda o castigo em bênção. É esse Deus que nós estamos clamando aqui. É esse Deus que está sendo pregado aqui e em vários outros lugares no mundo. Um Deus que transforma a maldição em bênção. Nós experimentamos isso, nós vivemos isso, nós éramos malditos e através do Senhor Jesus Cristo nós nos tornamos benditos. O dia do Senhor vem à medida que o seu povo caminha na direção do Senhor. O dia do Senhor virá à medida que nós estamos caminhando em direção a Deus. Estamos nos aproximando de Deus. Há muito tempo eu ouvi um homem de Deus que ele dizia o seguinte, que o diabo estava com o pé no acelerador para a volta do Senhor Jesus e a igreja com o pé no freio para a volta do Senhor Jesus. Nada mais atual do que os dias de hoje. Nada mais atual para os dias que nós estamos vivendo hoje. Aonde a igreja não está preocupada com o dia do Senhor, em estar pronta para o dia do Senhor. Nós estamos preocupados com tantas outras coisas. E esquecemos que quem tem cuidado das nossas vidas é o Senhor.
para ter um grande Pentecoste, uma grande presença do Senhor no nosso meio, é necessária a plenitude do Espírito Santo de Deus. Vá comigo em Joel capítulo 2. No verso de número 28. E Joel diz assim, Joel capítulo 2, verso de número 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará... Não, até o verso de número 30. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Aqui, o profeta Joel está antecipando o que haveria de acontecer no dia de Pentecostes, lá no livro de Atos, no capítulo de número 2. Quando houve um grande derramar do Espírito Santo sobre o povo. A calamidade ela só pode ser mudada, transformada, quando a igreja estiver buscando um grande derramar do Espírito Santo sobre o povo, sobre o seu povo, sobre si. Mas Joel está aqui no capítulo de número 2 anunciando uma presença permanente do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo. O Espírito Santo de Deus está em nós, está sobre nós, por isso é tempo de buscarmos, nos achegarmos ao Senhor, para vermos grandes sinais e maravilhas, porque foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. Eles estavam reunidos em lugares escondidos, com medos, temerosos, e o medo deu lugar à ousadia. E eles saíram para anunciar um evangelho que transforma, um evangelho que cura, um evangelho que liberta, um evangelho que restaura, um evangelho que transforma lugares, povos, nações. E esse é tempo, hoje é tempo de buscarmos mais da presença do Senhor, mais do Espírito Santo de Deus, e sairmos e deixarmos de estarmos com medo e sermos usados poderosamente pelo Senhor para transformar a calamidade que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo. Quantos do povo de Deus estão temerosos, com medo? Eu não estou dizendo que nós não temos que nos cuidar, que nós não temos que tomar todas as precauções, todos os protocolos sanitários. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós não podemos viver com medo, porque as nossas vidas está sustentada pela mão do Todo-Poderoso. É tempo de anunciarmos um evangelho que muda toda a situação, toda a crise, toda a dificuldade. É tempo de sabermos que o Espírito Santo de Deus, ele está sobre toda a carne, sobre todo aquele que o busca, que se chegue a ele, independentemente da sua idade, do seu sexo, da sua raça ou da sua condição social. É tempo da igreja estar plena, cheia do Espírito Santo de Deus. Porque à medida que a igreja estiver cheia da presença do Espírito Santo de Deus, as pessoas são transformadas, as pessoas são mudadas, e à medida que as pessoas são mudadas e transformadas, o local onde elas vivem, o ambiente onde elas estão, são transformados e são mudados. É tempo de buscarmos a plenitude do Espírito Santo de Deus. Vá comigo em Atos no capítulo 2, no verso de número 1. Atos, capítulo 2, verso de número 1.
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Você pode dar um glória a Deus? De fato, querido, sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada. Sem a presença poderosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós não podemos mudar essa situação a qual nós estamos vivendo. Se nós, como igreja, que conhecemos a esse Deus, que tivemos experiências poderosas com o Senhor, não nos achegarmos, não nos aproximarmos dEle, nada disso nós podemos transformar, ou nós não vamos ver nada de novo, nada que transforme. Sem o Espírito Santo estamos longe de Deus, sem o Espírito Santo estamos longe de um evangelho que transforma. Talvez você diga, mas é tempo em que nós estamos vivendo, onde o evangelho invadiu a internet, invadiu a mídia. Muitas pessoas estão sendo alcançadas através da internet, mas eu quero te dizer uma coisa, querido: o evangelho sem a presença do Espírito Santo é um evangelho morto. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é simplesmente uma organização, é simplesmente uma instituição. O que fez diferença na igreja primitiva, que transformou pessoas, que transformou nações e povos, que chegou até nós, foi uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da presença do Senhor. E é isso que nós estamos precisando nos dias de hoje. Eles estavam acuados, eles estavam escondidos, eles estavam buscando, clamando. O próprio Senhor Jesus os disse, só saiam quando vier sobre vocês o poder do Espírito Santo. E à medida que esse poder do Espírito Santo veio sobre eles, como nós lemos aqui no capítulo de número 2, eles saíram para fazer a missão, para fazer o propósito de Deus, o plano de Deus para toda a humanidade. Portanto, o Pentecoste é o símbolo do nascimento das igrejas cristãs, reunidas ao redor dos ensinamentos de Jesus, mas com a presença do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, onde havia sinais e maravilhas. É tempo de nós, como igreja do Senhor Jesus, como aqueles que conhecemos ao Senhor, que experimentamos dos seus milagres, experimentamos da sua provisão, experimentamos como Deus fala conosco, como Deus nos busca no nosso secreto, como Deus se achega a nós, que traz palavras de direcionamento. É tempo de levarmos a palavra de salvação a todos os povos, a todas as nações e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Tempo de nós buscarmos a presença poderosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É tempo da igreja não ficar acuada nem com medo, mas ser um instrumento, se posicionar como igreja, como representante de Cristo aqui na terra. E é uma promessa de que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Porque a igreja é a representação do Cristo vivo. Vá comigo em Isaías, capítulo de número 58, verso de número 12. Isaías, capítulo 58, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 58, 12: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Essa é a promessa do Senhor para a igreja do Senhor. Nós somos chamados para ser restauradores. É tempo onde a nossa nação está sendo assolada, onde o nosso estado está sendo assolado, onde a nossa cidade está assolado, onde as nossas famílias, os nossos jovens, os nossos adolescentes estão sendo assolados, destruídos. O Senhor te chamou para ser um restaurador de muros, para levantar os muros de proteção àqueles que estão sendo afligidos pelo inimigo, pela morte.
O Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor nos chamou para trazer a restauração. Creio que é tempo de buscarmos restaurar todos os aspectos de uma vida cristã genuína. É tempo de nós, como conhecedores, como aqueles que tivemos uma experiência poderosa com o Senhor, de buscarmos a restauração de aspectos importantes que fomos como igreja deixando de lado, abandonando as práticas, as atitudes. Porque Gálatas capítulo 5, verso de número 25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É tempo de buscarmos restaurar uma vida de santidade, de uma vida na presença do Senhor, de uma vida de intimidade com Deus, de busca da plenitude do Espírito Santo no nosso meio, aonde há sinais e maravilhas. A palavra restaurar, segundo o dicionário, significa instaurar de novo. E quando nós estamos falando aqui que é tempo em que nós devemos restaurar os muros, é instaurar de novo a presença poderosa do Senhor. Aqueles moveres que nós vivemos como igreja do Senhor nos anos 80, 90, onde as pessoas eram alcançadas poderosamente, onde os corações eram convertidos ao Senhor, onde nós víamos milagres e maravilhas do Senhor. É tempo de nós instaurarmos de novo, como igreja do Senhor Jesus, esse tempo de salvação, de cura e de libertação do povo, de trazer luz aonde há trevas, de trazer vida aonde há morte. O dicionário também diz que é repor no primitivo. É repor, é trazer de volta, é recuperar o vigor, a energia, restituir ao poder, restaurar um governo. É para isso que nós fomos chamados, para restaurar o governo do Senhor nesta nação, o governo do Senhor na sua cidade, o governo do Senhor em nossas famílias, o governo do Senhor nos nossos jovens, nos nossos adolescentes. Mas tudo isso somente será possível se nós estivermos vivendo e andando pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isso somente é possível quando a nossa vida estiver caminhando e demonstrando e testemunhando uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O que o Senhor declarou para Israel no plano natural é para nós no espiritual. Deus desejou para nós que fôssemos restauradores de muros. Em Jeremias capítulo 29, no verso de número 11. Jeremias 29, 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Esse é o plano de Deus para a nossa nação. Esse é o plano de Deus para o Brasil. Não é um plano de trazer dano, nem de trazer prejuízo, mas é um plano de trazer esperança, de dar um futuro à nossa nação. E cabe à igreja do Senhor Jesus, cabe a nós que conhecemos a esse Deus, que tivemos a experiência poderosa com esse Deus, de experimentarmos milagres poderosos do Senhor, de trazer aqueles que estão angustiados, que estão ansiosos, que não estão bem emocionalmente, que não estão bem economicamente, que Deus, o Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que guarda, aquele que restaura, aquele que transforma as vidas e as situações e circunstâncias. O Senhor Jesus veio para trazer a mensagem do reino, mas do reino de Deus, as suas leis, suas promessas. E é isso que a igreja do Senhor Jesus foi chamada para instaurar nessa terra, para restaurar nessa terra o reino de Deus. Suas leis, os seus propósitos, seus desígnios, seus valores. Por isso é tempo de nós, que somos chamados a ser restauradores, a implantar o reino de Deus, a dar esperança àqueles que não têm esperança, mas somente isso será necessário, ou somente isso será possível, melhor dizendo, à medida que nós como igreja do Senhor, nos enchermos da presença do Senhor. E a pergunta é, o que nós temos que restaurar? A pergunta é o que nós temos que restaurar em nossas vidas.
Porque antes de pensarmos como nação, antes de pensarmos como um povo, como uma sociedade, nós temos que pensar como indivíduo, o que nós precisamos restaurar nas nossas vidas. O que nós precisamos renovar, quais as forças que nós precisamos renovar em nossas vidas. O que nós precisamos restaurar para na nossa nação. Que valores nós temos que resgatar, que princípios nós temos que resgatar. Que atitudes, que testemunho nós temos que restaurar como povo de Deus. Recuperar aspectos práticos de fé, de amor, de obediência ao Senhor. De uma vida no Espírito Santo, de uma comunhão poderosa com Deus. De uma ativação dos dons. Quando a igreja primitiva sai, ela sai cheia do poder de Deus. Os dons são ativados. O que estamos fazendo com os nossos dons? O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Porque os dons que o Senhor nos deu não é para nós, é para o outro. É para a igreja, é para a sociedade. O que nós estamos fazendo com os nossos dons? O que nós estamos fazendo com os nossos chamados? É tempo de recuperar a paixão pelas almas perdidas. É tempo de restaurar, de renovar, de implantar disciplinas espirituais, de disciplinas verdadeiras, espirituais com o Senhor. É tempo de restaurarmos o temor a Deus, entre outras coisas. Estamos vivendo a um tempo onde não há mais temor a Deus. É isso que o Senhor está nos chamando nesta manhã. Talvez, quando começamos a mensagem, você disse, nossa, nós já estamos vivendo um tempo tão difíceis, tempos terríveis, e a mensagem hoje, o Joel traz um contexto de calamidade, de dor, nós não queremos ouvir isso, mas querido, nós só podemos mudar esse cenário na qual nós estamos vivendo, é isso que Joel traz no primeiro capítulo, antes de trazer a promessa de um grande derramar do Espírito Santo de Deus, de grandes prodígios e milagres do Senhor, ele precisa trazer à mente do povo, aquilo que eles estão vivendo, o abandono do Senhor, uma vida moral além daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor espera. E é isso que o Senhor falou conosco. Deus quer que voltemos ao Senhor, que busquemos uma vida de santidade, de busca a Deus, que abandonemos a religiosidade, que abandonemos a falta da presença do Senhor. Nos acostumamos a ficarmos longe de Deus, sem a presença do Senhor, de entrar e sair das reuniões com o Senhor da mesma maneira como nós entramos. É tempo de buscarmos e só sairmos da presença do Senhor quando formos tocados por Deus, quando o Senhor mudar as nossas vidas, quando Deus transformar o nosso coração, quando Deus transformar as nossas vidas. Hoje, esse é o momento que Deus está nos chamando. Por isso, querido, eu termino nesse momento te levando uma reflexão. Qual é a sua realidade com o Senhor nessa manhã? Qual é a sua realidade? Joel começa o capítulo 1 dizendo, ouçam isso, anciãos. Ou seja, ouçam isso, vocês que têm experiência com o Senhor. Contem aos seus filhos, contem aos seus netos, e que eles contem de geração em geração. O Senhor está fazendo o mesmo conosco nesta manhã. Como que está a sua realidade com o Senhor? Como é que está a sua vida com Deus? O quanto da presença do Senhor você tem experimentado? Talvez você esteja assolado, talvez o contexto que você está vivendo é de morte, é de dor, é de tristeza, é de perda. Talvez você diga, pastor, o que eu estou vivendo é desemprego, o que eu estou vivendo é escassez financeira, o que eu estou vivendo é parentes, é amigos vivendo enfermos. O que eu estou vivendo é que eu perdi pessoas que eu amo, amigos e entes queridos que eu amo. Por isso o Senhor está nos chamando nesta manhã a lembrarmos de quem nós estamos servindo, o Deus que nós estamos servindo. De lembrarmos dos seus milagres. De lembrarmos quantas vezes eu e você nos achegamos ao Senhor.
com um coração verdadeiro, com um coração contrito diante de Deus, aonde não podíamos conter as lágrimas, aonde não tínhamos nem que falar com o Senhor. A nossa oração era assim, simplesmente balbuciar algumas palavras, mas imediatamente sentíamos a presença do Deus Todo-Poderoso ali, no nosso quarto, naquele lugar a qual nós escolhemos para orar e buscar ao Senhor. É aí que o Senhor quer nos ver, queridos. É exatamente aí que o Senhor quer nos ver nesse momento. É aí que o Senhor quer nos ver, não diante da tela, olhando as dores, as mortes, olhando as perdas, a crise. O Senhor quer nos ver lá naquele lugar secreto, com o coração contrito, com o coração verdadeiro, e dizendo: Senhor, eu não estou suportando mais, Senhor, eu não estou aguentando mais, Senhor, o que os meus olhos estão vendo não é isso. Eu quero o teu reino na minha casa, eu quero o teu reino na minha família, eu quero o teu reino na minha vida. Eu quero ser usado poderosamente pelo Senhor, quero dar testemunho dos teus milagres, testemunhos das suas maravilhas. Quero ser usado de forma ousada, Senhor. Como que está a sua realidade diante do Senhor? Você que é mais experiente, pergunte ao Senhor nesta manhã como Ele pode te usar para dar testemunho àqueles que estão desanimados. Você que teve grandes experiências com o Senhor, eu estou falando com você que muitas vezes foi usado para a salvação de vidas. Pergunte ao Senhor como você pode novamente ser usado para que vidas se convertam ao Senhor. Pergunta ao Senhor nesse momento: Senhor, eu quero novamente, ao falar, dar testemunho do Senhor, testemunho de salvação, de poder ajudar as pessoas a se chegar ao Senhor. Você que foi usado poderosamente pelo Senhor com dom de cura, pergunte ao Senhor nessa manhã: Senhor, como eu posso ser usado novamente para, como instrumento, como ferramenta do Senhor, para trazer cura. Porque diante do Senhor Deus, da tua presença, diante do seu poder, não há enfermidade maior do que o teu poder, não há sentença do homem maior do que a tua palavra. Qual é a nossa responsabilidade como igreja, diante desse cenário que nós estamos vivendo? Diante desse cenário que nós estamos vendo, não importa a sua idade, não importa se você é jovem, não importa se você é novo convertido, não importa quanto tempo você tem na presença, na casa do Senhor. Qual é a nossa responsabilidade como igreja do Senhor para mudar esse contexto a qual o Brasil, a qual a nossa nação está vivendo, a qual o nosso estado está vivendo? Qual é a nossa responsabilidade? Todas as experiências que você teve com o Senhor, para que serve? Serve para dar testemunho, para dar esperança àquele que está abatido, àquele que está sem vigor. Para os nossos e para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, para aqueles que nunca tiveram uma experiência com o Senhor. Dizer ao Brasil, a dizer àquela pessoa que trabalha conosco, aquela pessoa que estuda conosco: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus e o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Joel diz que os jovens teriam visões. Visões representam realidade. Mas a palavra do Senhor diz que os velhos teriam sonhos. E sonhos representam a imaginação. Representa aquilo que ainda não é real. E o que o Senhor está nos chamando é que nós temos que usar, que nós temos que unir aquilo que é realidade com aquilo que ainda não é realidade. Vou te explicar melhor isso. Nós estamos vivendo uma crise, nós estamos vivendo uma calamidade. E é tempo de nós usarmos isso, de agrupar isso com a palavra de Deus, com a presença de Deus. E nós conseguimos isso
buscando lá nas áreas celestiais aquilo que ainda não é, para que ela aconteça no plano físico, na realidade. Visões, realidade, sonhos, as promessas de Deus, a palavra do Senhor, que pode mudar e transformar todas as coisas. Mas sonho só acontece quando há ação. Sonhos só acontece quando há ação, quando há atitude. E é isso que o Senhor quer. A atitude da sua igreja. Porque quando há a presença do Senhor de Deus, quando há a presença do Senhor, quando há a presença do Espírito Santo de Deus, o medo é deixado de lado. Aquilo que é a inércia, o imobilismo, ele é superado por uma rotina, ou melhor dizendo, ele é superado pela presença de Deus, pela ação do Espírito Santo. A rotina é superada pela presença do Senhor. A falta de criatividade é superada pela presença do Espírito Santo, que vai nos dar criatividade, que vai nos dar estratégia, que vai nos impulsionar, que vai nos levar de forma ousada, como instrumento, como ferramenta para a implantação do projeto de Deus nas nossas vidas. Você aí, eu tenho certeza, porque eu sinto isso muito forte no meu coração, que o Senhor trouxe a sua memória, como Ele te usou poderosamente para que vidas fossem salvas, para que as pessoas ouvissem da palavra de salvação, que através da sua oração as pessoas foram curadas. É tempo de você se colocar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, usa-me novamente, Senhor, de forma ousada. Eu não sei como o Senhor vai te usar, eu não sei de que maneira o Senhor vai te usar, mas eu sei que Ele quer te usar. Eu sei que através da sua vida Ele quer alcançar muitas pessoas, através do seu testemunho, de quantas vezes o Senhor trouxe livramento na sua vida, de quantas vezes o Senhor trouxe provisão na sua vida, de quantas vezes o Senhor te livrou da enfermidade, de quantas palavras de sentença na sua vida financeira, no seu casamento, de palavras de sentença na sua vida pessoal, o Senhor mudou e transformou essa palavra. Pois é, o Senhor quer usar isso novamente. Você dá testemunho a todos os povos, a todas as nações, a todos aqueles que estão ao seu redor. Olha, o Deus que eu sirvo é um Deus vivo, é um Deus que transforma, é um Deus que cura, é um Deus que sara. Nós não estamos abandonados, nós estamos deixados ao reléu, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, nós estamos orando, nós estamos buscando, e o Senhor responde poderosamente. Lembra de Pedro e de João indo em direção ao templo? Vem um coxo e ele diz: olha, o que eu tenho não é ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É esta igreja que o Senhor quer ver, uma igreja que vai dar a essa nação, a esse povo, poder de Deus, poder que transforma, poder que muda, poder que transforma o ambiente. Quero orar por nossas vidas nessa manhã. Quero orar por você. Quero orar pelo que o Espírito Santo de Deus incomode o teu coração. Que o Espírito Santo começa a ferver dentro de você de uma maneira poderosa, e você vai dar testemunho, e você vai orar, e você vai clamar, e você vai buscar ao Senhor, até que a resposta venha, até que o céu se abra, até que venha a cura, até que venha a libertação, até que venha a salvação daqueles que você estava clamando e que por alguma situação você desistiu, porque por algum motivo você parou. O Senhor está te enchendo hoje de força, de vigor, porque Ele quer responder poderosamente a sua vida. Ele quer responder poderosamente essa oração. Aproveita esse momento agora. Apresenta essa vida diante do Senhor. Apresenta essa pessoa que está enferma. Apresenta essa família que está enlutada.
e diz: Senhor, venha poderosamente. O que eu estou vendo é isso, mas o meu sonho é que essa família inteiramente seja salva. O meu sonho é que essa família realmente, Senhor Deus, abra portas de emprego. O meu sonho, Senhor Deus, é que essa família seja alcançada poderosamente pelo Senhor. O meu sonho é que um Brasil seja livre da Covid, livre de toda enfermidade. O meu sonho é que essa nação seja um celeiro de missionários do Senhor. Que se cumpra a promessa do Senhor para o Brasil. Que venha um grande avivamento do Senhor. Somos gratos, Senhor, a Ti. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença nesta manhã. Quero aproveitar este momento, Senhor Deus, e junto com a Tua igreja, orar pelos Teus servos, orar pela Tua igreja, orar por aqueles que estão firmes no propósito, Senhor, caminhando com o Senhor. Aqueles que estão sendo fiéis, Senhor Deus, com os seus dízimos, com a devolução dos dízimos, com as suas ofertas. Orar por aqueles que estão, Senhor Deus, diante de um iminente desemprego, Senhor Deus. Senhor, Tu és o Deus da provisão. Cuida dessa vida. Abençoa essas empresas a qual os Teus servos estão ligados, Senhor amado. Traz a provisão, Senhor Deus. Nós invocamos ao Deus Todo-Poderoso. Atos diz, Senhor Deus, que nós invocarmos ao Senhor. Aquele que invoca ao Senhor será salvo. Então nós estamos invocando neste momento aqueles que estão, Senhor Deus, com medo de perder emprego, sejam salvos agora pelo Senhor. Aqueles que estão angustiados, aqueles que estão preocupados, Senhor amado, nós Te pedimos agora, salva, Senhor. As ofertas, ó Deus, daqueles que têm sido fiel, Senhor Deus, com suas ofertas, que ofertaram, Senhor Deus, na CEAF, que ofertaram, Senhor Deus, na Tua casa, que essa semente, Senhor, venha frutificar. Aqueles que têm sido fiel, semeando em missões, semeando na Tua casa, Senhor amado, que essas sementes venham dar fruto, 30, 60, 100 por um, Senhor amado. É o que nós Te pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença agora. Visite poderosamente, Senhor, a vida financeira dos Teus servos, da Tua igreja, da Tua casa. Guarda a Tua casa também, Senhor Deus. Sua casa tem compromissos a serem honrados, Senhor Deus. Que o Senhor possa trazer a provisão para a Sua casa, Senhor Deus, para esta obra, Senhor Deus, para que possamos investir com sabedoria, Senhor Deus, para que o Teu reino avance nesta cidade. Avance, Senhor Deus, trazendo salvação de vidas, libertação e cura de vidas, Senhor amado. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, obrigado por estar conosco nesse tempo. Que você seja usado poderosamente pelo Senhor nesses dias. Que você traga à memória todos os dias aquilo que o Senhor fez. E louve e adore a esse Deus. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre. Porque Ele vive. Jesus está vivo. Jesus está visitando a sua casa. Jesus está visitando a sua vida nesse momento. Trazendo sobre você, mudando aquilo que parece maldição, transformando em bênção sobre a sua vida. Quero que você, nessa manhã, guarde isso no teu coração. Essa crise, essa calamidade que nós estamos vivendo, não é o fim, mas é um começo, para Deus transformar a sua vida poderosamente. Para você experimentar o novo de Deus, para você experimentar a abundância de Deus, para você experimentar o poder de Deus na sua vida. Não aceite mais que essa calamidade que nós estamos vivendo é o fim. É o começo para uma grande transformação do Senhor para a sua vida, para o lugar onde Deus te plantou, para o lugar onde Deus te inseriu. Haverá um grande mover do Senhor. Você vai ser esse canal de um grande mover do Senhor. Aonde você estiver, você vai atrair a glória do Senhor, o poder de Deus, e todos serão alcançados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, um bom domingo, que Deus te abençoe.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Deus te abençoe, querido. Um bom domingo.